Agora chegou um momento diferente. Nós cantamos louvores ao Senhor, já oramos, tivemos esse momento gostoso, agradável em família, em que podemos ouvir nossos irmãos e irmãs cantando louvores ao Senhor. E nós também cantando, louvando, adorando, agradecendo por cada um dos benefícios que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Mas esse é um momento de culto, em que nós demonstramos ao Senhor a nossa gratidão, em que nós louvamos e bendizemos ao Senhor, em que nós pedimos os favores do Senhor, em que nós agradecemos ao Senhor, em que nós colocamos diante dele as nossas petições, a nossa confiança, mas é um momento também de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. É um momento em que nós pedimos ao Senhor que nos ajude a abrir a nossa mente, o nosso coração diante da sua palavra e aplicar esta palavra à realidade que nós vivemos nos nossos dias. E é isso que nós vamos pedir através deste momento, desta reflexão que faremos neste texto desta noite. Pai, nós pedimos ao Senhor isto, que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de trabalhar no meu coração e no coração de todos aqueles que acompanham este culto, que acompanham esta mensagem, para que a mente e o entendimento possam ser abertos, de maneira que o Espírito Santo tenha a liberdade plena de aplicar estas palavras ao coração e à realidade de cada um, trazendo consolo, trazendo direcionamento, trazendo confiança, trazendo esperança, trazendo a palavra do Senhor ao coração meu e dos meus irmãos, de todos aqueles que nos ouvem neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Pois bem, a palavra que eu trago para nossa reflexão, trago aos irmãos para nós refletirmos nesse momento, está no Salmo 61 e eu quero ler aqui com vocês. Ó Deus, ouve o meu clamor. Escuta minha oração, dos confins da terra eu clamo a ti, o meu coração está sobrecarregado. Leva-me, Senhor, à rocha que é mais alta que eu, a rocha alta e segura, pois és o meu refúgio, a minha fortaleza, onde os meus inimigos não me alcançarão. Permita-me viver para sempre no teu santuário, sob o abrigo das tuas asas, pois ouviste os meus votos, ó Deus, e destes a bênção reservada para aqueles que temem o teu nome. Acrescenta muitos anos à vida deste rei, que ele viva por muitas gerações e reine na presença de Deus para sempre. Que o teu amor e a tua fidelidade o guardem. Então cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto cumpro os votos que te fiz a cada dia. Eu tenho certeza que você já viu algum filme ou algum documentário sobre aqueles alpinistas malucos cujo sonho da vida dele é chegar no topo do Monte Everest. Aquele monte majestoso, gigantesco, que se eleva a 8.848 metros acima do nível do mar. É claro que aquilo deve ser realmente uma visão fantástica. Imagina o lugar mais alto da Terra, quanta coisa dá para ver lá de cima, que visão privilegiada. Se a gente fosse fazer uma comparação, ainda que fosse modesta, aqui no Brasil nós temos em Campos do Jordão o Pico do Itapeva. É um quarto desse tamanho. É 2.030 metros de altura. Só que lá de cima, quando o tempo está bom, não há neblina, não há poluição, dá para enxergar 13 cidades do Vale do Paraíba. 13 cidades lá de cima, a olho nu. E isso sem binóculo nem nada. Agora você imagina num lugar que é 4 vezes mais alto. Que coisa espetacular deve ser. Agora, para chegar no Pico de Itapeva é fácil, porque tem estrada. Mas o Monte Everest é outra história. Ah, lá não é lugar para qualquer um, não. Aliás, são bem poucos os que conseguem chegar lá. Vendo numa pesquisa, há pouco tempo atrás, olhando a respeito do Monte Everest, diz que nos últimos 10 anos,
exatamente a pesquisa fala que 381 alpinistas bem treinados morreram tentando chegar lá no monte. A temperatura média que tem, dependendo da época, no Monte Everest gira entre menos 10 graus centígrados a menos 60 graus centígrados. Então, muitos no meio do caminho desistem quando os dedos começam a congelar, a mão começa a congelar, o nariz começa a congelar, as orelhas, o queixo, os pés começam a congelar. Muitas vezes, o alpinista tem que ser socorrido e tem que amputar partes do corpo, porque foram congelados completamente. Sem falar que muitos ficam cegos, porque os raios ultravioletas refletidos na neve e no gelo cegam o alpinista. É por isso que muitas vezes a gente está vendo naqueles filmes, documentários, eles estão de óculos escuros, um protetor solar para poder filtrar isso. A subida é cansativa, os ventos são cortantes, o perigo é constante, há perigo em todo instante, e quanto mais o alpinista vai subindo, mais ele cansado vai ficando, porque o ar vai ficando rarefeito, vai faltando oxigênio. E aí o pulmão vai sendo afetado, o raciocínio começa a falhar e ele começa a tomar decisões erradas, o coração começa a ter arritmia, começa a ter, às vezes muitos têm infarto e morre antes de chegar lá. E quando consegue chegar lá, os que conseguem chegar lá para tirar uma foto. Faz todo esse esforço, quando consegue chegar, é para chegar lá, tirar uma foto, pôr uma bandeira, marcou presença e com muita sorte consegue descer dali. E esse salmo nos fala também de uma escalada para um monte que é muito maior do que o Monte Everest, que é muito mais majestoso, muito mais imenso, muito mais magnífico do que o Monte Everest. Só que para subir nesse monte, diz o salmo, qualquer um de nós tem acesso. É um monte que, ao invés, em relação ao Monte Everest, quanto mais nós subimos, mais longe ficamos do perigo. E quanto mais perto do topo nós chegamos, mais forte nós ficamos. Mais alívio nós sentimos. Mais paz nós sentimos. Mais segurança nós sentimos. Porque esse monte, esse monte do qual ele fala é o próprio Deus. Ele diz aqui, fazendo a comparação, que me leva para o monte, me leva para o lugar mais alto do que eu, o lugar onde eu possa subir e ficar fortalecido, como naquele cântico que muitas vezes nós cantamos nos nossos cultos. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei para onde vou, como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. É isso que Davi está fazendo aqui. Ele está derramando com fé o seu coração na presença de Deus, no meio desta oração, pedindo ao Senhor que levante ele para um lugar alto, que o Senhor coloque ele em defesa, porque os problemas são bem maiores do que ele, muito maiores do que ele consegue alcançar, muito maiores do que ele consegue resolver. Mas não existe problemas maiores do que a grandeza de Deus. Então ele diz, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Essa rocha é o próprio Deus. E nós podemos comparar essa trajetória da vida de Davi, assim também como o curso das nossas próprias vidas, com o trajeto de vida, com o trajeto de escalada, na verdade, dos alpinistas com rumo ao topo de uma montanha, ao topo de uma escalada que eles fazem. No nosso caso, a nossa escalada, ou seja, a nossa jornada de vida, o final da nossa jornada, quando nós conseguimos chegar, é a velhice e a morte. Só que quanto mais perto do final da jornada nós chegamos, quanto mais perto do topo dessa escalada nós chegamos, do fim, mais cansado nós nos sentimos. E é claro que a trajetória da nossa vida, essa nossa escalada, existem muitos pontos nos quais nós somos vitoriosos, muitos pontos nos quais nós sentimos alegria, nós celebramos as vitórias, as conquistas, as recompensas em cada etapa.
mas nessa nossa jornada também tem os contratempos, também tem os momentos de reveses, os tombos, as cãibras, as perdas que nós sentimos, os maus momentos que nós enfrentamos nessa caminhada e que ainda podemos enfrentar até o final dela. Então, às vezes a gente olha para a trajetória de alguém como Davi, por exemplo, e a gente acha que foi top, que não teve problema no meio do caminho, que foi sempre tempo de vitória, que o tempo todo ele matou leão, matou urso, matou gigante, que o tempo todo ele compôs hinos maravilhosos, que ele compôs salmos maravilhosos, que ele criou muitos instrumentos musicais, que ele venceu as guerras, que ele expandiu o território do povo de Israel, mas a gente não vê que o tempo de trégua na vida dele foram poucos. Esses tempos de bonança, que ele também teve momentos maus, que ele também teve momentos de fragilidade, foram momentos tão difíceis que aqui no Salmo, no versículo 2, ele diz que ele vivia com o coração sobrecarregado. Noutra versão diz que o coração dele estava abatido, no abatimento do meu coração. E se formos olhar um pouquinho na história, nos sentimentos dele, nós vamos ver que ele tinha um currículo de dores, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Pensando um pouco lá na história dele, quando Samuel foi conhecer os irmãos, os filhos de Jessé, porque Deus tinha mandado ungir um deles para ser rei, o pai o menosprezou, chamou todos os filhos menos ele. Ele não importava, até o menino está lá cuidando do rebanho. E quando ele foi mandado pelo pai para olhar, levar uns queijos para o irmão que estava na guerra, e ele viu o gigante menosprezando, afrontando o povo de Deus, e o Deus daquele povo, o Deus de Israel, e ele se indignou com isso, ele foi censurado pelos irmãos. Depois, quando ele tomou coragem, e em nome do Senhor ele matou o gigante, ele foi perseguido pelo rei Saul, injustamente perseguido, injustiçado. Ele pecou e ele sentiu-se culpado durante muito tempo pelo pecado que ele cometeu contra Betseba, contra Urias, e ele ficou com seu coração atormentado com as consequências do seu pecado. O coração dele se sentiu sobrecarregado, arrebentado, quando a filha dele, Tamar, foi violentada pelo filho primogênito dele, o Aminon. Isso acabou com o coração dele. E depois ele ficou com o coração ainda mais despedaçado quando um outro filho que ele tanto amava, o Absalão, matou seu primogênito para vingar o que ele tinha feito com a irmã. Já pensou o coração de um pai vendo um filho matando outro filho? E aí ele teve que pegar esse Absalão e expulsar ele do reino, mandar ele para o exílio como um criminoso. O coração dele ficou despedaçado. O coração dele ficou ainda mais despedaçado quando esse Absalão deu um golpe de estado e tomou o trono e o expulsou com a família e o mandou para o deserto. E cada vez o coração dele foi ficando ainda mais angustiado. E ainda quando ele saiu da cidade, pelas ruas da cidade, um dos adeptos do antigo rei Saul, um dos aliados do rei Saul, ficou xingando ele no caminho, espraguejando, jogando pedras, passando vexame, amaldiçoando ele pelo caminho. Quanto vexame, quantas coisas para amargurar o coração. E isso foi pesando sobre o coração dele. Traição de amigos. O Aitofel ficou para o lado do Absalão, dando conselhos para como destruir, como humilhar o rei Davi, dele dormir com as mulheres de Davi publicamente, que era para poder humilhar com ele publicamente. Também era uma maneira como Deus estava vingando o que ele tinha feito com a mulher de Urias. E sem falar nas batalhas que ele sofreu, as batalhas que ele passou dentro de Israel, fora de Israel, quantas lutas que ele teve que passar para poder estabelecer e firmar a soberania, garantir a soberania da nação. Foram tantas lutas que esse homem teve que viver durante toda a sua vida, que quando ele teve o desejo de construir um templo para o Senhor, fez um projeto, juntou todo o tesouro para construir, Deus disse: não, você não, Davi.
você lutou demais, você tem muito sangue nas mãos. E o Senhor diz lá em 1 Crônicas, para ele tudo derramastes, sangue em abundância, fizeste guerra. Não edificarás casa em meu nome, porque tens muito sangue derramado na terra, na minha presença. Portanto, você terá um filho que governará em paz. Eu farei com que ele viva em paz perante seus inimigos. O nome dele será Salomão. E durante o reinado dele eu darei paz e segurança ao povo de Israel, e ele construirá o templo para mim. Eu serei seu pai, ele será meu filho, os descendentes dele reinarão em Israel para sempre. Agora sim, ele podia descansar em paz, podia morrer em paz, mas não, só que não. Mesmo no leito de morte, quando ele já tem essa promessa, ele podia descansar, mas aí vem um outro filho, Adonias, e se rebelou contra ele e tentou tomar o trono que pertencia por direito a Salomão. Então, se a gente pensar num camarada que tem um currículo de angústias e aflições ao longo da sua jornada, ao longo da sua escalada, esse homem é o Davi. Ele tem muitas angústias no coração. E o Salmo 61 é uma canção de angústia, é uma canção de lamento, de choro, mas é também uma canção de confiança. Ele tem as suas angústias, ele tem o seu desespero, ele tem os seus problemas, mas mesmo no meio dos problemas, ele canta louvores ao Senhor, ele demonstra a sua confiança no Senhor, ele busca do socorro do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. É provável que ele tenha escrito esse salmo enquanto ele estava fugindo do Absalão. Quando ele estava fugindo pelo deserto, ele escreve dizendo: dos confins da terra eu clamo a ti, com o coração sobrecarregado, leva-me à rocha alta e segura, pois és o meu refúgio e fortaleza, onde os meus inimigos não me alcançarão. Se a gente ainda voltar naquela comparação da escalada do Monte Everest, o alpinista, quanto mais perto do topo, mais esforço, mais perigo e mais cansaço ele sente. Mas na comparação feita por Davi, aquele que busca o privilégio de chegar no topo da rocha, que é Cristo Jesus, mais alta do que tudo, alcança descanso, alcança segurança, alívio e paz para o seu coração. E na oração que Davi faz, é isso que ele está pedindo ao Senhor. Está pedindo proteção para a sua vida, está pedindo a restituição do seu trono. É claro que o contexto que ele vive é bem diferente do que nós vivemos, e nós todos temos contextos diferentes uns dos outros. Mas quem de nós, em alguma maneira, não se identifica um pouco com Davi, com a história de Davi? A gente às vezes tem aquele sentimento de também ter sido desprezado pelos pais, ter sido desprezado por algum filho, ter sido desprezado por alguém da família, alguém que você ama, alguém que você tanto queria bem, ou viver no meio do contexto de uma família que está em pé de guerra, rebelião dentro de casa, problema com os filhos, relacionamentos conturbados, filhos brigando por dinheiro, brigando por herança, ou pessoas que passaram por incompreensões e injustiças, às vezes dentro do serviço, vítima da maldade, vítima da humilhação dos outros, vítima de calúnia, de boca suja das pessoas. Aqueles que sofreram algum tipo de golpe, um desfalque, um sequestro na família, teve a casa roubada, você foi assaltado. Aqueles que perderam um filho, que perderam uma filha, que passaram por um abuso físico, emocional na sua vida, ou com alguém da sua família, alguém que você ama, alguém que foi infectado por um vírus, que adoeceu, que ficou com a saúde comprometida, ou que envelheceu doente, que não tem os recursos necessários para se cuidar, que tem dívidas. São tantas as tristezas que vão acumulando nos nossos corações, na nossa escalada, nessa escalada que se chama vida, que quanto mais perto do fim, quanto mais perto do topo nós chegamos, mais cansado nós nos sentimos. A gente vai se sentindo sobrecarregado com as aflições.
Mas graças a Deus, meus irmãos, através do exemplo de Davi neste salmo, nós aprendemos alguns segredos de como viver com o coração mais leve, mais tranquilo, apesar de todo esse peso que tentam lançar sobre o nosso coração. Nem chega a ser segredos, porque nós já conhecemos bem essas dicas, basta apenas praticá-las. E a primeira dica que a gente aprende com o exemplo de Davi aqui nesse texto é a oração. A oração traz leveza ao nosso coração. Veja que aí nos versículos 1 até o versículo 4, nós vemos Davi está orando. E ele está se sentindo sobrecarregado, humilhado, ameaçado, afastado de Deus, afastado da casa de Deus. Então a gente percebe que ele está fazendo aqui um desabafo. E esse desabafo trouxe alívio para o seu coração, leveza para o coração. Ele diz assim: ó Deus, ouve o meu clamor, escuta a minha oração dos confins da terra. Com o meu coração sobrecarregado, eu clamo ao Senhor. Leva-me à rocha alta e segura, pois o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, onde os inimigos não me alcançarão. Permita-me viver sempre no teu santuário, debaixo das tuas asas, estarei seguro. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda e agora. Eu preciso de socorro. Eu estou sendo perseguido, estou sendo caçado feito um bicho pelo meu próprio filho. A quem eu vou recorrer? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Senhor, me socorre. Vem meu auxílio, vem meu socorro agora. Eu preciso de ajuda. Davi nos ensina que orar é sempre a melhor alternativa quando nós nos sentimos com a alma angustiada. Não tem nada mais a fazer além disso. E ele usa aqui o simbolismo da rocha. Ele já usou isso em várias vezes em outros salmos. No Salmo 18:2 ele fala: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, meu libertador, o Deus meu, o meu refúgio, o meu rochedo, o meu refúgio. No Salmo 18 ele fala: quem é como Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? No Salmo 62 ele diz: só Ele é a rocha, só Ele é a minha salvação, alto refúgio, não serei abalado. Em muitos textos ele diz isso. Então, mesmo estando longe da casa de Deus, mesmo estando longe do santuário, aquele sentimento que ele tinha no coração, ele ora ao Senhor e o Senhor ouviu sua oração. O Senhor ouviu e trouxe auxílio ao seu coração e o fortaleceu, e o animou, e o protegeu e preservou a sua vida. Seria tão bom se a gente tivesse hábito de orar regularmente, mas geralmente a gente ora quando a gente está mais angustiado, quando a gente está necessitado. Mesmo assim, o Senhor ouve. Nas horas da nossa angústia, o Senhor ouve e o Senhor vem em nosso socorro. Ele sempre está pronto a nos socorrer. Por isso, nunca vai haver uma situação em que você não possa orar, meu irmão, minha irmã, falar: nossa, agora é tarde demais, agora não dá mais, agora a situação está terrível, não tem como resolver. Não tem situação nesse mundo que não possa ser resolvida. Lembra do caso do Jonas? Jonas estava lá na barriga de um monstro, ele estava na escuridão, ele estava nas profundezas do mar, de cabeça para baixo. Ele orou e o Senhor veio no seu auxílio, o Senhor veio no seu socorro. Então não existe uma sobrecarga que impeça a gente de clamar, não existe humilhação que atrapalhe a gente de orar, não existe ameaça nenhuma que nos impeça de gritar por socorro. Deus está ao alcance de todo aquele que o chamar e Ele traz alívio para todo aquele que orar. E é nos momentos que nós nos sentimos mais fragilizados, é esses momentos justamente que devemos orar. A segunda dica que nós podemos aprender aqui com o exemplo de Davi neste salmo é a confiança. A confiança traz refrigério para o nosso coração. O Davi confiava no Senhor. Ele estava desesperado, por isso ele orou. Mas ele orou também porque ele confiava no Senhor. E essa confiança trouxe para o coração dele o alívio no meio daquelas duras horas de provação. Então ele disse: pois ouvistes os meus votos, ó Deus, e me destes a bênção reservada para aqueles que temem o teu nome. Acrescenta muitos anos à vida do rei, que ele reine na tua presença. E aí eu quero cantar louvores para sempre, para ter, versículo 7, perdão, que ele reine na tua presença para sempre, que o teu amor e a tua fidelidade o guarde. Quando Davi se tornou rei, ele fez muitas juras ao Senhor e ao povo, votos de fidelidade ao Senhor, e ele queria cumprir esses votos.
Ele até que cumpriu muita coisa. Quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele teve 2 vezes a oportunidade de matar o rei Saul. Mas por causa dos votos que ele fez ao Senhor, ele honrou esses votos. Ele não fez nada ao rei. E quando ele se tornou rei de Israel, ele procurou ser um bom rei, um bom pastor para o povo, e ele honrou ao Senhor. Mas agora ele está sendo punido, ele está sendo perseguido, ele está sendo traído. Por que Deus deixou isso acontecer? Parece que Deus está colocando a sua fidelidade à prova, a sua confiança à prova. Deus tinha prometido a herança eterna, perpétua, prometido que o Rei dos Reis viria da sua descendência. Mas o que está acontecendo agora? Deus agora está colocando a sua confiança à prova. Ele tinha uma punição porque ele tinha feito com Betseba e com Urias, mas também era uma prova da confiança que ele tinha no Senhor. E ele demonstrou resignação e deixou que Deus tratasse o coração dele. E ele não deixou de confiar no Senhor e nas promessas do Senhor que tinha feito para o seu trono, para a sua descendência. E ele demonstrou durante todo esse processo que a preocupação maior dele não era comigo. Senhor, eu quero viver para sempre, eu quero ser rei eternamente. Não. O que ele estava pedindo ao Senhor era para que o Senhor cumprisse as promessas, porque havia uma profecia de que através da sua descendência viria aquele que seria rei eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele queria que essa promessa se cumprisse. Ele estava preocupado com o plano de Deus e Deus se agradou disso. E Deus o abençoou no meio dessas orações que ele fez. O trono dele estava em perigo, mas a confiança dele estava de que Deus haveria de cumprir o que tinha prometido, porque ele sabia que voltaria, ele sabia que reinaria, ele sabia que ele podia confiar no Senhor. E essa confiança trouxe leveza ao seu coração, trouxe paz ao seu coração, mesmo no meio da tribulação. Então, aquele que vive com coração mais leve, aqueles que aprendem a confiar, a invocar, a obedecer ao Senhor, mesmo nas horas de tribulação, têm condições de enfrentar qualquer problema, qualquer tribulação. Elas são difíceis? São, mas nas horas do desespero, o que a gente faz? A gente ora. E a oração traz paz no coração. O que a gente faz? A gente confia. E a confiança traz paz para o coração, traz leveza. E a terceira dica que a gente aprende com Davi é o louvor. O louvor alivia essa sobrecarga que está no coração. No último versículo aí do Salmo, depois de ter clamado por angústia, depois de ter expressado a absoluta confiança que ele tinha no Senhor, nas promessas do Senhor, aí o Davi fala daquele desejo incontido que ele estava na alma de estar no santuário do Senhor, de estar na Assembleia dos Santos, cantando louvores ao Senhor. Ele diz então no versículo 8, cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto eu cumpro cada um dos meus votos. É claro que a gente pode cantar louvores ao Senhor aqui em casa, na nossa intimidade, junto com a nossa família, em qualquer lugar. Eu posso cantar louvores ao Senhor. Mas isso não diminui em nada a necessidade da gente cumprir aquilo que Jesus determinou para que nós estivéssemos juntos e adorássemos ao Senhor em espírito e em verdade, mas também unidos num corpo, no corpo vivo de Cristo, na representação real, presente, viva de Jesus Cristo na terra, que é a igreja do Senhor. Porque a plenitude de Deus, a plenitude do Senhor se faz sentir quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo em culto público. O batismo faz isso. O batismo é a manifestação pública da fé que nós temos com o Senhor, o compromisso que nós temos com o Senhor. E o culto público também é isso. O culto público é a demonstração de que os filhos de Deus amam a Deus, amam ao Filho de Deus, amam o Espírito Santo, amam uns aos outros e desejam estar juntos louvando, desejam estar juntos aprendendo, desejam estar juntos servindo, comungando, fortalecendo uns aos outros, ofertando suas vidas
em sacrifício vivo, como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, 21, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou como disse o apóstolo Pedro, dizendo, um povo, nós somos chamados para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar juntos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos chamados para ser um povo que se reúne para proclamar, um povo que se reúne para cultuar. Nós somos um povo que se reúne para a mutualidade cristã, para o fortalecimento, para o serviço cristão. Davi amava o Senhor e de maneira correta ele desejava expressar esse amor, essa gratidão que ele tinha, cantando louvores junto com o povo de Deus, junto com outros adoradores, cumprindo seus votos ao Senhor na companhia do povo de Deus. Por isso ele sentiu saudade do santuário, do templo. Ah, meus irmãos, não tem uma maneira melhor da gente demonstrar nossa gratidão do que estarmos onde Ele nos mandou estar. Na Assembleia Santa, na companhia dos irmãos, adorando, entoando cânticos, ouvindo a palavra, cantando louvores ao Senhor com leveza de coração. E também cumprindo os nossos votos ao Senhor, os nossos compromissos que nós assumimos com o Senhor, usando os nossos dons e os talentos para servir uns aos outros, para proclamar a palavra, para abençoar os outros, para honrar o nome do Senhor, o povo que se chama pelo nome do Senhor e também para chamar outros para fazer parte deste povo. Então cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto, ele diz, enquanto, à medida em que estou cumprindo cada um dos meus votos. Vive com o coração bem mais leve aquele que é compromissado e engajado e canta louvores ao Senhor. Não é da vontade do Senhor que nós vivamos com o nosso coração sobrecarregado pelos problemas. Por isso ele disse, lançai sobre mim o vosso fardo e tome o meu que é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus nos chama para vivermos com o coração mais leve e diz que isso está ao alcance de todo aquele que confia nas promessas dele, que ele está nos ajudando a levar esses fardos através da oração, cantando louvores com alegria de coração. Quando nós fazemos isso, o Senhor nos abençoa e nos ajuda. O apóstolo João relatou que Jesus disse, não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, a minha paz eu lhes dou. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, não tenham medo. Lembre-se do que eu lhes disse, vou embora, mas eu voltarei para vocês. Tudo que Davi buscou nesse salmo, Jesus reivindicou como obra para si. O Davi buscou uma rocha alta, o Davi buscou um agasalho sobre as asas do Senhor, o Davi buscou o santuário, um templo. Jesus disse que ele era isso tudo. Jesus é esse santuário, esse templo onde nós podemos ficar face a face com o Senhor. Lá em João ele fala isso. O Senhor fala de si mesmo como essa galinha que protege os pintinhos amados, abrigando e suportando toda dor, o tempo todo, para manter os seus pintainhos ilesos, protegidos. O Senhor também é essa rocha que foi ferida por nós, para que nós possamos permanecer a salvo até chegarmos nos céus. A vida traz mesmo muitos percalços, problemas, dificuldades. Às vezes é difícil a escalada. Às vezes a escalada é mais difícil do que subir o Monte Everest. Mas a rocha que nós miramos, se ela for Cristo Jesus e não o Monte Everest, quanto mais perto dele nós chegarmos, mais força nós teremos, mais alívio sentiremos, mais paz nós sentiremos, mais segurança. Não importa o que vai acontecer no caminho, não importa o frio, os perigos, os tombos, os reveses que venham, porque para mais perto do Senhor nós chegarmos, no topo nós seremos fortalecidos e Ele nos levará até a presença santa de Deus,
a fim de que no final da jornada nós podemos sentir com o coração leve, com o coração em paz, desfrutar para sempre, não apenas chegar lá e tirar uma fotografia e voltar, mas viver eternamente na presença santa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e de todos aqueles que venceram e chegaram ao final da jornada porque confiaram no Senhor. Confie no Senhor, espere no Senhor, ore, confie, cante louvores, continue, persevere e o Senhor te abençoará. Fica com Deus.